Redução de jornada, gente. Você acha que a pessoa que tem direito à redução de jornada, e daqui a pouco eu vou te falar quem são as pessoas que têm direito, elas poderiam, em vez de trabalhar metade da jornada no local de trabalho, tendo que se deslocar ao local de trabalho, será que ela poderia fazer, em vez de reduzir a jornada e continuar indo ao trabalho, através de home office ou de teletrabalho? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Pois é, eu vou explicar de novo a história da redução de jornada. Como é que funciona a redução de jornada? Redução de jornada é o servidor público com deficiência, e não só, o servidor público que tenha um dependente com deficiência. Olha, gente, o dependente pode ser o cônjuge, pode ser filho, não importa se maior de idade ou se menor de idade, desde que tenha deficiência e exija cuidados, né, precise do tempo desse servidor público, ele passa a ter, então, direito à redução de jornada, mas tem que ser dependente. Pode ser irmão? Pode. Pode ser o pai? Pode. Pode ser o pai do servidor. E vale para quem? Para servidor público estatutário e também para os empregados públicos. O que é empregado público? Empregado público é aquele cara que presta concurso igualzinho o servidor público, só que o regime de trabalho não é o estatutário. O regime legal ao qual ele está submetido é o regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, chamado regime seletista. Então, ele presta concurso do mesmo jeito que o outro servidor estatutário e tem direito também à redução de jornada. Quais as condições para ter direito à redução de jornada? Ser servidor público ou ser empregado público e ter pessoa dependente na família que tenha deficiência ou o próprio servidor ter a deficiência. Então, já tem decisões na Justiça que autorizam, algumas decisões esparsas ainda, que autorizam o poder público, em vez de conceder a redução de jornada com a exigência da presença física da pessoa no local de lotação, conceder a redução de jornada com teletrabalho. Vai reduzir a sua jornada, vamos supor, a pessoa trabalha 8 horas num local, sei lá, é técnico administrativo, trabalha aí num local, 8 horas por dia. Aí ela pede a redução de jornada. Às vezes, em razão da redução de jornada, dependendo do tipo de deslocamento que aquela pessoa for fazer, e dependendo também e principalmente do tipo de trabalho, porque tem trabalho que só dá para fazer pessoalmente, né? Mas tem muitas funções dentro da administração pública que podem ser realizadas à distância, através de home office. Aliás, o home office, ou teletrabalho em português, ficou regulamentado na maioria das fazendas públicas, da maioria dos entes estatais, da maioria dos órgãos, autarquias, instituições brasileiras, desde a pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, a não se aglomerar, porque foram naquela época obrigadas a fazer isso, descobriu-se então que era perfeitamente operacional para algumas funções que elas fossem realizadas à distância. E essas decisões judiciais às quais eu estou me referindo agora, elas fazem todo o sentido. Sabe por quê? Porque se a função que o servidor ou o empregado público exerce, eu estou me referindo ao servidor ou ao empregado público que tem TEA ou tem dependente com TEA, puder ser realizada à distância, eu não vejo nenhuma razão para não se deferir o trabalho telepresencial, o teletrabalho. Porque, afinal de contas, quando a gente fala do servidor com TEA, e o nosso canal aqui é um canal que fala de direito da pessoa com deficiência, mas com ênfase no transtorno do espectro autista, quando a gente fala de uma pessoa com TEA, geralmente, os motivos pelos quais, quando o servidor tem deficiência, quando ele tem TEA, a maioria dos motivos pelos quais aconselha-se a redução de jornada para aquele servidor que tem TEA é porque esse servidor ele tem dificuldade, ele entra em crise quando ele é exposto àquela quantidade de estímulos sensoriais às quais ele fica submetido quando está presencialmente diante das pessoas, diante das luzes, diante das pessoas, diante dos ruídos, diante dos conflitos do trabalho, diante da fofoca do trabalho, diante da dificuldade de adaptação e interação no seu entorno.
Então, se esse servidor autista ele tem esta questão com o trabalho, e esse é o prejuízo, é a razão pela qual recomenda-se que ele tenha uma redução na jornada laboral dele, e o trabalho dele pode ser realizado à distância, é perfeitamente possível que o município, o Estado, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista onde ele trabalha, conceda para ele a possibilidade de realizar o trabalho em home office, ou seja, reduz a jornada e evita o deslocamento, já que reduziu a jornada, evita o deslocamento. Esse é um pedido que muitas vezes, quando os meus clientes querem, eu digo os meus clientes que me contratam para fazer o requerimento desde o início da redução de jornada. Eu sempre peço a redução de jornada, né, alternativamente com a instituição, né, a modificação da forma de trabalho para teletrabalho. Perfeitamente possível. Na maioria dos casos, a administração, em sendo possível, naquela função, exercer o trabalho à distância. Porque, veja bem, eu estou falando de trabalhos que podem ser satisfatoriamente realizados à distância, né? É mais difícil você, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bastante exagerado, mas um controlador de voo, de torre de controle, ele não pode estar em casa, né? Com a dispersão das coisas da casa dele, para controlar voo, né? É uma função que é difícil você realizar à distância, né? Mas tem funções de atendimento a cliente, a usuário, né? Nós estamos falando aqui de servidor público, mas estamos falando também de empregados de sociedade de economia mista, né? Atendimento a cliente, checar documentos, fazer triagem, né? E hoje, como está tudo informatizado, é perfeitamente possível que a pessoa realize isso satisfatoriamente à distância. Claro, a pessoa está à distância, mas ela tem que produzir, né? Ela tem que produzir o que lhe cabe produzir. Então, essa é mais uma alternativa, né? Que, embora não tenha uma lei que diga... Isso acontece muito, tá, gente? Porque muitas vezes o processo administrativo, o provimento do processo administrativo, quer dizer, o resultado do processo administrativo, quando você faz um requerimento de redução de jornada, o cumulado com pedido também de conversão do trabalho presencial para trabalho em home office ou teletrabalho, ou se você for na justiça, aí a gente fala provimento judicial ou jurisdicional, geralmente isso funciona com bom senso, sabe? Embora não exista nenhuma lei que diga que o servidor com deficiência ou o servidor dependente com deficiência tem o direito de ficar em casa, de trabalhar em casa, muitas fazendas públicas, ou seja, muitos empregadores nessa área do poder público ou das empresas públicas, já têm uma política estabelecida, às vezes até com um ato normativo ou às vezes até com lei, né? Lei já criada, autorizando esse tipo de trabalho. Então, é só você pegar e fazer uma análise, como dizem os advogados, uma análise teleológica, uma análise da finalidade, né? Ora, para que você dá redução de jornada para o servidor autista? É para evitar que ele tenha contato com muitos estímulos no trabalho, que possivelmente tem um médico ou um conjunto de médicos desaconselhando. Então você resolve esse problema se você deferir, além da redução de jornada, o trabalho telepresencial ou teletrabalho ou trabalho em home office, coisa perfeitamente possível de se conseguir ou pela via administrativa ou pela via judicial. Pegou o código? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.